Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo Reto, nosso podcast da escola. E hoje a gente tem a honra de receber uma profissional que todo mundo já conhece, mas nem sempre para conversar. O papo de hoje é muito sério, a alimentação não é brincadeira. A gente vai falar mitos, verdades e conhecimentos que vão para além do que a internet nos conta. Temos a honra de apresentar a nossa nutricionista Carol. Olá, gente, tudo bem? Prazer estar aqui, gente. Prazer nos conceituá-la também, Um bom. E para começar, a alimentação é um tópico muito sensível, né? E ela vai muito além de engordar ou emagrecer? Com certeza. A alimentação ela é essencial para tudo na vida, né? Até para a gente, eu sempre falo aqui para as crianças, para a gente aprender, para assimilar o conteúdo que a gente está estudando, precisa da alimentação. Então, para a nossa saúde, para a gente poder ter energia para desenvolver todas as nossas atividades, precisa da alimentação sempre. E nesse contexto de escola, assim, a alimentação influencia o nosso humor, ou nosso sono, nossa concentração na aula? Com certeza, com certeza. Você vir para a escola em jejum, por exemplo, você vai chegar desanimado, né? Sem energia para você. Todo dia. Olá, tá vendo? Uma prova aqui. Todo dia cedo, eu sempre tô mais mal-humorada. Depois do café começa a ficar melhor. Eu também sou uma prova viva, porque eu tenho que tomar café de manhã todos os dias, senão parece que está faltando alguma coisa e eu não consigo desenvolver, não consigo render durante o dia. Então, a alimentação é essencial para tudo. Entendi. E falando no nosso contexto mesmo de ensino médio, de jovens e adolescentes, você acha que a mídia influencia muito na escolha da alimentação? Com certeza, né? Tem as dietas da moda, que às vezes você segue lá, né, X fulano e fulano fala que tem que consumir só alimentos à base de carne, por exemplo. Aí vai no adolescente para tentar ficar com aquele corpo ou com aqueles músculos, né? E segue aquela dieta. Então, infelizmente, a dieta, a mídia tem uma relação muito grande com os adolescentes. Infelizmente, né? Porque nem sempre o que eles falam é o que serve, né, para os demais. Talvez até para porque é uma dieta, não tá certo, mas para os outros não vai funcionar, não será bom para a saúde daquela pessoa, né? Porque até uma dieta, ela é muito da pessoa, né? Cada um tem o seu corpo, cada um tem o que precisa. E por que será que essa saúde, ela vai apenas na estética? As pessoas não pensam na saúde. Eu acho que pensam só no padrão cultural. Exatamente, padrão cultural de beleza. Na cabeça de muitos, para a gente ser aceito, você tem que ser magra, né? Ter o cabelo bonito, ter uma pele bonita. E aí você vendo uma pessoa que é um exemplo, né, dessas características, tem um corpo bonito, um cabelo bonito, uma pele bonita, e faz aquela dieta, ele acha que ele seguindo vai acontecer o mesmo para ele. Sendo que não é assim, né? Não. Mas hoje em dia as redes sociais influenciam muito tudo isso. E pensando nisso, no fato de seguir dietas que não são pra gente, como a gente monta uma dieta pensando no que o nosso corpo precisa? Vou falar para vocês como que funciona uma consulta com uma nutricionista. Hoje eu não atendo mais, né, para deixar claro, mas eu já atendi, já tive consultório. E como que funciona? Você tem que conhecer a rotina da pessoa. Então você vai chegar lá e vai falar tudo que você come ao longo do dia, qual que é a sua rotina, a hora que você acorda, a hora que você dorme, se pratica esporte, se não pratica, né? E aí eu vou tentar adequar a sua alimentação conforme os seus hábitos. Então eu não vou colocar para você, se você é uma pessoa vegetariana, não vou colocar carne no seu cardápio. Por mais que a gente saiba que a proteína é importante, né? Mas eu vou adequar as proteínas conforme a sua alimentação. E aí eu vou conhecer a sua rotina, vou conhecer os seus hábitos, seu gosto, né? Porque é legal que a gente coma de tudo, mas a gente sabe que é difícil comer de tudo, né? Às vezes você vai gostar de banana, maçã e laranja, mas não vai gostar de mamão. E ok, eu vou adequar a sua dieta conforme a sua alimentação, né? Conforme o seu gosto. E aí eu tenho que fazer cálculos. O que muitas pessoas não entendem é isso. A nutrição trabalha muito com cálculos. Então, nós temos o valor energético total, que é aquilo que você precisa consumir ao longo do dia para ter um bom rendimento, para ter um ganho de massa muscular ou uma perda de gordura, né? Para você ter um bom desenvolvimento, um bom rendimento, de acordo com o seu hábito e com o seu gasto energético basal, que cada um tem o seu, tá?
Então, eu vou fazer esse planejamento conforme a sua necessidade e conforme a sua rotina. Então, isso é individual. Vocês conseguem entender isso? É individual. Porque o cálculo da Yasmin vai ser diferente do seu, vai ser diferente do meu, né? E o nutricionista tem esse papel que é de conseguir elaborar um plano que consiga atender todas as suas necessidades de acordo com a sua rotina. Então, essa que é a base da nutrição. E uma dieta também tem que ser algo meio leve, né? Porque se você faz algo muito restrito, você não vai conseguir seguir. Então, exatamente. Não vai... Por isso que precisa saber da rotina da pessoa, né? Por exemplo, tem pessoas que trabalham em turno. Então, eu não vou passar para ele que ele vai jantar às 7 horas da noite. Porque talvez o jantar dele seja, sei lá, 11 horas, meia-noite. Então, eu tenho que adequar conforme a rotina dele. Né? E falando disso, dessa rotina aí, como que a gente... É que a gente ainda tá na escola, mas a gente tem uma vida mais corrida. Como que a gente pode adaptar essa alimentação equilibrada com essa rotina corrida? Aí precisa de uma dedicação da pessoa, né? Muitas vezes preparar uma marmitinha para levar. E se você deixa para comer de última hora, você vai acabar comendo coisas que não são tão saudáveis. Vai ficar mais rápido, né? Você vai acabar pegando um lanche, pegando um salgado, que é uma coisa que tá pronta ali rapidinho. Então precisa de uma dedicação. Precisa ter uma elaboração, um plano para você seguir, para você não acabar caindo lá nessas coisas que são mais calóricas e mais fáceis, né? Então, muitas vezes precisa de um planejamento da pessoa, uma dedicação, optar, né? Nós também temos essa obrigação de optar pelas coisas mais saudáveis. Sim. Então, ao invés de você comer um salgado, você pode comer um arroz, um feijão e uma carne, que também vai ser rápido de você preparar. Tem muito mais, né? proteína, E muito mais nutrientes, né? Você pode preparar uma salada em casa e levar no trabalho para você poder comer também. Uma fruta, uma banana, uma maçã dá para você ter na bolsa, rapidinho você come, né? E você não vai ficar pulando o horário dos lanches, uma forma de uma sobremesa, né? Então, tem opções saudáveis, só que precisa de uma dedicação da pessoa também. Falando por mim mesmo, eu tento seguir uma vida mais equilibrada assim, só que eu tenho muito de comer e sentir culpa, alguma coisa que eu como errado. Qualquer coisa que eu erro, eu vou lá e me sinto muito culpada. Como que a gente pode se permitir mais? Você tem uma alimentação saudável? Sim, durante a semana, sim. Aí chega no final de semana. Né? Então, no final de semana, se você fizer uma refeição, vou comer uma pizza. Ok. A única coisa que a gente tem que ter em mente, não vou comer 5 pedaços de pizza. Né? Dá uma equilibrada. Tem que ter um equilíbrio. Então, eu vou comer 1 pedaço, 2 pedaços de pizza, né? Ok. Se eu puder optar por comer a pizza com um suco, né, ao invés de refrigerante, já tá melhorando. Essas trocas, né? Então, tem as opções mais saudáveis. Se você for tomar refrigerante no final de semana, por exemplo, se você tomar o litro todo de refrigerante, né? Toma um copo de refrigerante. Então, o exagero que acaba piorando a situação. Sim, né? Porque se eu acerto na maioria do tempo, eu posso ficar mais... Você tem o direito de uma refeição fora do contexto, né? Então, tudo bem. Mas o problema é o exagero. Outra questão, pizza, que você comentou. O azeite, né? O azeite é legal, é saudável, mas o problema é que a pizza já é calórica. Você coloca azeite. E aí você pega e você passa o azeite, volta com mais azeite, fica mais calórico ainda, né? A gordura, cada grama de gordura tem 8 calorias. Meu Deus! Né? Diferente da proteína e do carboidrato, que são 4. Então, olha só, se você coloca quantas gramas de gordura você está colocando e aumentando o valor calórico daquele pedaço de pizza, né? Mas eu tenho esse olhar mais crítico também. Eu vejo alguém assim e fico, meu Deus, como que a pessoa não pensa que tá aumentando a caloria? Mas isso também tem umas partes que é ruim, né? Que a gente fica muito paranoico, assim. Tem umas horas que gosta do azeite, coloca um pouquinho, né? Pra dar um sabor, ok. Mas não precisa, né, exagerar. Eu vejo muito que a gente aqui na escola, a gente sempre teve essa consciência. Sim. Porque aqui é um lugar que sempre teve nutricionista. A gente sempre falou sobre alimentação. E mesmo assim, é muito comum, até por a gente saber mais, a gente tem esse peso da consciência, né? Esse medo. Então, o que você acha qual é o nível da importância da aceitação do próprio corpo em relação à alimentação? Como que influencia?
Eu acho que o principal que nós devemos levar em consideração é a nossa saúde, né? Você está com a sua saúde em dia, tá ok, né? Não tem diabetes, não tem colesterol, não está tão acima do peso, não está tão abaixo do peso, porque os dois extremos não são legais, né? E você tem que se aceitar. Acho que a base de tudo é a gente se aceitar conforme a gente é, né? E se a gente estiver abaixo do peso, se estiver acima do peso, procurar ajuda para a gente poder ter um equilíbrio, né? Mas o principal é a gente se aceitar conforme a gente é, né? Isso é o mais importante. Porque eu acho que fica tudo mais leve, né? Tudo fica Igual a mais gente estava falando, aqui na escola, desde sempre, tiveram essas trocas que não tem nada. Tem alguma comida que é frita, vai lá e faz a versão mais saudável. Então não é que tira que a gente não come, a gente come. Igual o pastel que tem, né? Eu adoro na escola. Porque até no mercado eu tô fazendo assim, porque a fritura dá muito mais calorias pra gente. Né? E daí aqui, igual é assado, então já tira muito caloria. E eu gosto do mesmo jeito. Exatamente. Aqui na escola a gente tem alguns conceitos da alimentação saudável, né? A gente não leva a ferro e fogo, tanto que a gente tem embutidos, né? Temos aí sobremesa, tem os doces, alergias, bolo, cobertura, que são pratos, preparações mais calóricas, né? Mas ok, porque tem fruta todo dia, para quem almoça tem salada todo dia, Eu amo, né? Então a gente tem uma refeição sempre equilibrada, assim, né? E eu acho que o mais importante é esse equilíbrio que a gente oferece aqui na escola e que nós temos que ter também na nossa casa, né? Isso eu acho que ajuda muito, desde pequenininho a gente mantém, né? Recebeu essa informação na escola e leva pra casa. E leva pra casa, pra família, né? Sim, A cabeça de sim, isso muda, né? E falando do cardápio da escola, ele é planejado pensado na nossa saúde, né? E como vocês fazem essas escolhas? É você que faz? Você também tem ajuda das meninas que trabalham na cozinha? Então, essa é uma curiosidade bem legal. Essa é uma curiosidade que todo mundo quer saber isso. Todo mundo quer saber. O cardápio do SESI é preparado pela sede. Então, tem uma nutricionista que ela planeja o cardápio conforme as necessidades nutricionais para cada fase etária, para cada faixa etária, né? Então, por isso que tem as questões das porções, né? Por isso que tem as questões das combinações. Não sei se vocês já perceberam, mas, por exemplo, quando é bolo, sempre tem uma bebida à base de leite. Nossa, nunca percebi. Não perceberam, né? E por que será? Porque o bolo, ele tem uma quantidade de proteína baixa, né? Diferente, por exemplo, de um pão com mussarela. Sim. Então, a proteína está no queijo. Então, a bebida, suco. Ok? Fechou a questão nutricional ali. Quando tem o bolo, tem uma bebida à base de leite, que a bebida será a fonte de proteína para aquela refeição. Então, quem planeja o cardápio é a nutricionista da sede e ela pensa em todas essas questões. Pensa também ai meu Deus, como é que é o nome? Na sazonalidade, né? Porque, por exemplo, mexerica com cã. Qual que é a época que tem mais fácil, uma qualidade melhor? Geralmente é abril, maio, junho, né? Tem uma qualidade melhor da fruta. Então, nessa época que tem mais vezes a mexerica com cã no cardápio, assim, né? Igual, maçã é uma fruta que é mais fácil de achar, né? Tem mais maçã, mamão. Essa tem praticamente o ano todo, né? Mas tem algumas frutas, alguns vegetais, né? Frutas, legumes e verduras que tem a sua época, né? E aí ela tem que pensar nisso também. Muito legal saber que eu queria fazer uma pergunta. Porque, por exemplo, na escola é muita gente, né? Então, você tinha falado no começo sobre a necessidade de cada corpo. Aí, como é que é pesado isso? Ele te faz uma média para saber mais ou menos? Então, nós temos, de acordo com a nutricionista que ela planeja o cardápio, nós temos uma tabela de per capita. E aí tem lá já a per capita definida do primeiro, do segundo ano, terceiro, quarto e quinto, do sexto ao nono e do ensino médio. Então, nós temos que seguir esse per capita. Só que é uma dificuldade, digamos, de garantir que o aluno vai conseguir consumir aquele valor total de energia. Também tem gente que não come, né? Não gosta, não dá pra saber, né? É difícil. Então, a gente tem um valor estimado, calculado certinho, de acordo com as porções, porém, garantir que o aluno vai consumir
é difícil. Não dá pra ter certeza. Não dá. Porque tem um que vai pegar o lanche, o suco, mas não pega a fruta. Sim. Então já vai ter uma carência ali das vitaminas que estão na fruta. Outro que come só a fruta, não toma o suco, né, a bebida e nem come o lanche. Então vai ter carência do carboidrato e das proteínas. Então garantir é difícil, mas a gente já tem as porções calculadas. Nossa, é tudo muito parte. pensado, né? É legal. É um trabalho muito bonito, gente. Se a gente parar para ver a nutrição, é um trabalho muito dedicado para garantir a qualidade, para garantir os nutrientes, a variedade, né? Se a gente pegar o cardápio e analisar, tem uma variedade muito legal de preparações, de alimentos mesmo, né? Tem coisa que a gente não, né? Mas muitos pequenininhos aprendem a comer na escola. Tem muita coisa, né? Sim. Arroz integral foi uma das coisas que foi as primeiras vezes eu comi na escola. Porque em casa a gente não tem como, né? Não tem hábito, né? Sim. Mas tem gente que a gente serve melão e chega e fala, nossa, que fruta que é essa? E é melão, né? Que fruta que é a coxã, por exemplo? Que às vezes não tem o costume de consumir isso em casa. Então é um trabalho muito bonito da nutrição. Eu acho que eu sou nutricionista, né? Mas eu sou muito fã da nutrição. É muito legal. E falando dessa parte de restrição alimentar, como que vocês fazem? A gente sabe, mas para explicar melhor, como que faz quando a pessoa tem restrição, intolerância ou alergia à comida? A Yasmin aqui pode ajudar, né? Mas o primeiro passo é trazer o laudo pra gente. Quem vai definir se o aluno é intolerante, é alérgico, precisa de uma dieta especial, é o médico. Certo. Então, nós vamos seguir o que o médico coloca pra gente. Então, se lá estiver falando que fulano tem que seguir uma dieta para intolerância à lactose, a partir daquele momento que a gente receber o laudo do médico, nós vamos oferecer só alimentos sem lactose. Então, nós temos o leite sem lactose. Se for fazer um bolo com leite sem lactose ou até sem leite, né, para a gente poder acostumar com as outras dietas, todas as preparações sem lactose. E tudo. A gente tem um cardápio de dieta especial, então tá lá a fotinha do aluno com a restrição e a dieta para ele. E a dieta, o cardápio da dieta, ele é conforme o cardápio do dia. Então, se hoje é bolo, para ele também vai ser um bolo adaptado à necessidade dele. Isso. Se é uma bebida à base de leite, pode ser que algum dia a gente sirva suco conforme a nossa demanda. Mas correto é ser uma bebida com leite sem lactose. Isso se a dieta dele for lactose. Porque tem alguns que não pode a proteína do leite. Aí a gente tira totalmente o leite. Sim. E o que eu acho legal também é que tem a opção do almoço, né? A opção vegana. Isso, acho legal. É uma opção nova que está no cardápio do SESI, né? Acho que começou ano passado. Que não tinha. E é uma opção a mais para poder atender os alunos que não querem ou não gostam da carne do dia. Sim. Né? Então tem a proteína vegetal. E eu muitas vezes já peguei o vegano e teve uma vez que foi água de lentilha, alguma coisa de lentilha, eu gosto muito. Aí eu peguei um pouco pra provar. Eu acho que inclusive muito bom. Também acho legal. Eu me permiti experimentar coisas novas que eu geralmente não escolheria comer se eu não estivesse na escola, né? Sim. E sabe o que eu ia perguntar também? Eu, como uma pessoa que já fui da dieta e desde bem pequenininha, como é pra vocês essa relação dos alunos mais novos com a alimentação restrita? Por exemplo, eu lembro que quando eu era pequena, os meus colegas tinham muita curiosidade de saber o que eu comia, eles queriam comer o que eu comia porque era diferente do deles. E ao mesmo tempo eu tinha vontade de comer o que eles comiam porque era diferente do meu. Então como que vocês lidam assim, com essa relação, principalmente com as crianças, né? É um pouquinho difícil, viu? Não é muito fácil, porque criança nem sempre vai entender, né? Então é um trabalho muito ligado também com a família. A gente tem muito contato com as famílias dos alunos com dieta, né? Justamente para a gente poder orientar ele que ele não pode comer o lanche dos demais, né? Senão ele vai passar mal. Sim. Alguns alunos, a reação que eles têm, né, caso eles comam aquele alimento que eles não podem, é muito severa, né? É uma alergia, sangue na garganta. Então, se ele já passou por isso, ele tem isso na mente, ele não quer mais fazer, né? Então, ele segue certinho. Sim. Mas quando às vezes é uma reação leve, aí às vezes ele quer burlar.
Mas quando o aluno já tem essa restrição mais severa, ele entende e segue certinho. E os demais alunos, a gente conversando também, explicando que é da dieta, que ele passa mal se ele comer, né, igual os demais, eles também entendem. Mas é tudo a base de conversa. E sempre tem que estar reforçando. E eu já vi também crianças que têm seletividade alimentar, né? Eles comem coisas diferentes. A seletividade alimentar é só quando ela está ligada a algum outro transtorno, né? Então, se ele tem o TEA, né? Sim. Transtorno do espectro autismo, a gente atende esse tipo de dieta também, né? A seletividade. Mas não é para todos, porque a gente sabe que nem todo mundo não gosta, né? Gosta de tudo, né? Então, é avaliado individualmente essa questão, tá? Não é aberto, porque eu não gosto, então eu posso comer outra coisa. Não é assim. Só fica muito difícil, né, gente? Fica. Nós trabalhamos servindo praticamente 1.500 refeições por dia, entre lanches e almoço, né? Então, a gente tem que ter algumas regrinhas para a gente poder dar conta, senão fica assim difícil. Se fazer uma comida para cada um, Não tem dá, gente, não dá. E como funcionaria daí o balanceamento calórico, energético, da alimentação das pessoas que têm essa restrição por conta de fatores externos, assim? Tipo, não só pela seletividade, porque não gosta. Tipo, a gente conhece crianças autistas que comem, tipo, só um tipo de proteína. Ou não come arroz. E como é que funciona para equilibrar a alimentação dela? Então, a gente não tem muito controle disso. Tem muito o que fazer. Não tem muito. Porque, infelizmente, às vezes eles só comem... Nós temos casos aqui que só comem frango empanado. E só come isso. Nem arroz, nada. E nem arroz. Nossa. E só come frango empanado em uma quantidade pequena. Né? Então, a gente não consegue garantir que ele vai... Mas aí ele só come no almoço, isso. Só no almoço. Nossa, é que depende do caso, né? Tem algumas crianças que ficam até só meio período. Sim. Então acaba indo pra casa e aí na casa eles acabam comendo melhor, né? Mas aqui, para quem tem seletividade e que faz o controle, né? A gente pode oferecer, tá? Dentro do nosso cardápio de dieta especial, a gente sempre vai oferecer o que ele gosta. Pra gente tentar garantir que ele consuma alguma coisa. Então, a gente tem casos de aluno que só toma suco de limão todo dia. Se mudar, ele não toma. Então, a gente faz isso. Só poder, pelo menos, comer alguma coisa e não passar em jejum, né? Porque a gente não pode aceitar deixar a criança passar em jejum. E falando sobre isso, existe uma refeição que ela é mais importante, assim, do dia? O almoço é mais importante. Ou não? Todas são... É que é assim, lembra lá do VET que eu falei lá no começo, né? O valor energético total. Vamos pegar aqui um VET de 2.000 calorias. Esse valor de 2.000 calorias, ele estará dividido em todas as refeições que você fizer ao longo do dia. No almoço, por exemplo, ela é uma refeição maior. Então, ela vai ter uma quantidade de calorias maior, né? Então, talvez a gente for pensar, essas refeições farão diferença, né? Tem muita gente que pula, né? Tem muita gente que pula. Fala muito no café da manhã, a refeição mais importante do dia. Que você não vai comer. Que mesmo que você acorde muito tarde, você tem que tomar o primeiro café da manhã para ir almoçar. Mas é muito de cada um, tá? O que importa, que a gente precisa garantir, é que ao longo do dia você vá consumir as 2.000 calorias, que é o que a gente está usando de exemplo. Então, isso é o mais importante. Se você não vai tomar o café da manhã, ok. Mas aí você vai ter que garantir que você vai consumir as 2.000 calorias até 8 horas da noite, até a hora que você for dormir. Então é mais difícil. Então por isso que é legal você fazer todas as refeições e refeições menores, né? Que acaba sendo melhor para o nosso corpo. E vai garantir que você vai consumir a sua necessidade energética total. O problema é eu preciso consumir 2.000 calorias e consumo só 1.200. Então, seu corpo está com falta de nutrientes, é fraco, né? Entendeu? Ao longo do tempo, pode dar sinais, né? Unha fraca, cabelo fraco, pele ressecada, uma pessoa desanimada, sem energia, que não consegue se concentrar. Então, olha só quantas coisas que podem vir da nossa alimentação, né? Da falta de nutrientes.
que tem muitas consequências, né? Muitas consequências. Eu sinto isso, que quando final de semana eu erro muito, né? Eu como muita coisa que não é saudável. Aí chega segunda-feira, até pra ir na academia, eu fico muito mais fraca, cansada e muda muito. Exatamente. Para quem pratica esporte, né, faz academia e tal, precisa ter essa questão de consumir da quantidade certa, né, mais regrado ainda. Porque se você faz atividade física, o seu gasto energético aumenta. Sim. Então, se o seu gasto energético basal é 2.000, se você está praticando atividade, ela vai aumentar. Vai para 2.300, 2.500, dependendo da sua atividade. Então, ela precisa ser maior. O seu consumo de alimentos precisa ser maior para poder equivaler ao seu gasto. Senão, o que acontece? A pessoa passa mal na academia, né? Tem muitos casos, né? De entra na academia, vai pensando. Exatamente. É sério, né? É sério. O problema aparece rapidamente quando você está praticando atividade, porque o gasto se eleva muito, né? Durante. E agora, pra gente fazer um quadro, mitos e verdades. A gente já falou alguns casos, algumas dúvidas pra você, e daí você vai falar se é mito ou verdade. Comer à noite engorda? Mito. Mito. Eu achava que eu tinha Pode que explicar. Pode explicar. Então, lembra da questão de consumir as 2.000 calorias ao longo do dia? Então, de repente, o jantar, de repente não, vai acontecer que o jantar, ele precisa ser feito, né, para bater as 2.000 calorias. O que vai engordar? Se você precisa consumir 2.000 calorias e você está consumindo 2.300. Então, digamos, essas 3 vezes a mais está em excesso. Entendeu? Sim. Então, é isso que faz a gente engordar. Consumir a mais do que a gente gasta. Então, se você quiser, a não ser que também você faça um jantar muito calórico, muito cheio, ou você já come e já logo em seguida você vai deitar. Aí não é legal, né? Mas o jantar em si não faz engordar. Não faz. A próxima. Beber água durante a refeição faz mal? Não só água, né? Mas suco, líquido, isso. É mito. É mito. Não faz mal. Mas o que acontece? Pode ser um copo. Pode ser uma jarra. Né? Que eu me sinto, quando eu bebo comendo, assim, eu me sinto muito estufada. Parece que pesa muito a comida. Porque vamos pensar assim. O estômago nosso, né? Que é músculo. E ele tem um certo tamanho. Quando você consome muito líquido, você já está enchendo o espaço do estômago. Então, vai encher o estoque de líquido. Você vai acabar comendo menos. E os nossos nutrientes, se for um suco de fruta natural, vai ter bastante nutriente, né? Mas se for um refrigerante, não tem nutriente nenhum. Só vai atrapalhar o processo ali de digestão, da absorção dos nutrientes, né? Mas vamos pensar no líquido. Independente se é suco ou refrigerante, ele vai ocupar espaço. Aí você vai acabar comendo menos, né? Aí outra questão também, que é essa da absorção dos nutrientes. Então, você não vai aproveitar direito o que você está consumindo, né? O que você está comendo. Mas, se for um copo, até ok, porque vai estar equilibrado. Você consegue comer, né? Eu não gosto. Eu também só gosto depois. E às vezes ainda eu não tenho esse hábito Você vai também. ter costume. Porque eu só como tomando suco. E aí eu ficava muito gripada, porque eles falavam assim, nossa, se você comer bebendo suco, vai lacear o estômago. Isso é mentira também, né? Isso é verdade? É verdade. Porque eu estou tomando Nada. Então, essa até uma... Por isso que tem a cirurgia de bariátrica, não é? Para reduzir Exatamente. você acaba comendo. Exatamente. Nossa, achando que eu ia ter mal agora. Mas aí, o que acontece, então? Às vezes você tem o costume de tomar líquido e comer uma certa quantidade de comida, né? E aí, de repente, você está aumentando a quantidade de líquido e aumenta a quantidade de comida. Inconscientemente, você está aumentando o tamanho do seu estômago, né? E isso vai virar um hábito. Então, por isso que eu falo, a quantidade que a gente come, ela é meio que rotina, né? Se você aumenta, você vai acabar comendo mais todos os dias. Sim. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita pessoa, né? Sim, antigamente eu comia 2 pães de excesso, tranquilamente. Hoje eu não consigo mais. Hoje eu como um e assim, me satisfaz.
E isso é uma questão de hábito, né? Porque antes eu tinha uma rotina e, né, época de faculdade e tudo mais, é muita correria, eu não tinha tempo de cozinhar. Faltava dedicação da minha parte, né? Porque a gente conseguiria. Mas eu acabava comendo 2 pães. E agora, depois de uma época de faculdade, isso foi no primeiro ano, então depois de um tempo eu vi que isso não era necessário, porque já era uma questão de excesso mesmo, né? Não era necessidade, meu corpo não precisava daquilo, mas era um hábito, então eu fui cortando, fui diminuindo, e aí fui me policiando e deu certo, agora eu consigo me policiar e comer só um. Porque Mas a minha necessidade é um, não preciso comer dois. Eu senti isso também, porque eu comecei a ser mais regrada na alimentação. É. E daí, quando eu como muito, eu fico cheia muito mais fácil e fico muito mais tempo cheia. Eu me sinto... começa a me dar mal-estar, sabe? Quando eu como muito. Sério. Ah, na próxima pergunta que você falou do pão, eles vão entrar no carboidrato. Carboidrato é vilão? Não é, gente. E a nossa necessidade maior é de carboidrato. Porque a gente precisa ter consumo, não pode ser muito grande, mas todas as nossas refeições devem ter carboidrato. Porque é ele que nos fornece energia, né? Só que assim, a gente pode fazer boas escolhas de carboidrato, né? A gente não precisa comer açúcar é carboidrato. Você precisa comer açúcar. A gente pode optar pelos alimentos integrais, né? Ou vai comer vai comer arroz, feijão, a gente tira um pouquinho do macarrão, né? Pra gente não ter muito carboidrato, não ter muito excesso, mas eu tenho que ter, vamos falar, no almoço, o arroz, ou macarrão, ou batata, ou mandioca, né? É importante ter o carboidrato nos lanches, tem o pão, tem o bolo, né? Uma torta. Então, sempre em conjunto, né? Sim, sempre tem um carboidrato em todas as refeições. E eu acho que essa daqui eu tava outra parte que eu ia perguntar se tem que comer de 3 em 3 horas. Mas é igual você falou, né? Que tem que comer durante o dia. Então, se comer de 3 em 3 horas, fica mais fácil para você distribuir a sua necessidade ao longo do dia. Mas não necessariamente, né? Você pode fazer 3 refeições durante o dia e garantir as 2.000 calorias. Só que aí serão 3 refeições grandes. E aí, será que a gente vai conseguir consumir tudo? Eu acho melhor, eu gosto de tomar café da tarde, porque quando eu deixo, eu vou pular direto pro almoço e pra janta. Eu sinto que eu vou comer muito mais e comer coisa errada, porque eu vou estar com muita fome. Exatamente, isso acontece. Então, se você faz refeições, faz pequenos lanches entre as refeições, você consegue garantir essa alimentação mais saudável, porque você não está com tanta fome, né? E isso até a gente fala com os alunos aqui na escola. E se eles pulam, por exemplo, o lanche da manhã, quando chegam no almoço, eles tiram muita comida. E vai ver, eles não conseguem consumir tudo aquilo. Porque a nossa fome, quando você pula, ela tá muito grande, né? Você tá com muita fome. Mas é uma sensação de muita fome. Você acaba não comendo muito rápido. Acelerados não dá vantagem. Agora sobre dietas. Dietas muito restritivas podem prejudicar a saúde? Com certeza. Com certeza, igual a gente está comentando, né? O carboidrato. A gente precisa de carboidrato, nosso corpo precisa. Assim como ele precisa de proteínas, assim como ele precisa da gordura, né? Dos lipídios, das vitaminas, dos minerais, ele precisa. A gente sempre fala que o nosso corpo é uma máquina e os nutrientes são o combustível, né? Eles são o material que o nosso corpo precisa para poder trabalhar. Então, se falta algum nutriente, pode dar problema sim. Mesmo quando se trata de uma dieta para perda de peso? Sim, porque para a gente perder peso não precisa tirar, né, os nutrientes, tem que ter um equilíbrio, né? Então, por exemplo, quando a gente vai perder peso, a gente está falando lá das 2.000 calorias, né? A gente vai fazer uma dieta com 1.800, 1.500 calorias, mas essas calorias tem que ter proteína, carboidrato, lipídios, as vitaminas, os minerais, porque o nosso corpo precisa desses nutrientes. Então, mesmo que a gente for para perda de peso, precisa ter todos os nutrientes. E isso é muito bom de falar, porque tem muita gente acreditando no que as pessoas famosas fazem, né? Igual dieta do ovo. Você fica comendo só ovo, né? Claro, você vai emagrecer, né? Mas aí você vai perder tudo junto, né? Vai ser só. Quando a gente perde peso muito fácil, depois, quando você volta para a sua alimentação normal, o ganho de peso também é muito fácil. Né? É igual quando
medicamentos para você. Exatamente. Então você tem que trabalhar muito a cabeça, né? Trabalhar muito a sua mente, fazer uma reeducação alimentar. Se você for tomar um medicamento para emagrecer, tem que ser um acompanhamento médico, um acompanhamento nutricionista, praticar atividade física, para quando você parar com o medicamento, você manter os seus hábitos saudáveis. Senão você vai ter esse reganho de peso, e esse reganho geralmente é dobrado. Então não é legal. Suplementos substituem a alimentação saudável? Não substitui. Não substitui. Na verdade, por exemplo, vou falar do whey. O whey é proteína, assim, né? Talvez você não consiga comer a quantidade de carne ou a quantidade de proteína que você precisa. Então, o whey pode ser um apoio, né? Ele vai ajudar você a atingir a quantidade de nutrientes, de proteína, no caso, que você precisa. Mas você pode continuar comendo e usar o whey para um apoio, né? Um reforço ali dos nutrientes. Muita gente faz isso, né? Eu acho que o ato de comer, ele vai mais também além de só fornecer nutrientes, né? Sim, vai. É um ato de social, né? De alegria, um momento de confraternização, de comemoração, né? Igual no aniversário, você vai no aniversário, vai Que comer tem bolo, bolo. É quase que afetivo. Exatamente. E tem os comfort food, né? Que são aqueles alimentos que trazem a lembrança pra gente. Sim. Por exemplo, o bolo de fubá. Geralmente lembra a nossa avó, né? No cafezinho da tarde na casa da avó. Aquele pão caseiro. Lembra muito. Então, assim, o alimento, ele é muito além, né? De só engordar ou emagrecer, ou ganhar massa muscular, né? O ato de comer é muito importante para o nosso dia a dia. Até aqui na escola, né? Chega a hora do lanche, a hora do almoço, tá todo mundo lá conversando, sim. Mas é muito descanso. Relaxar a mente. A gente fica ansioso. A gente chega na escola e a gente fala, meu Deus, o que vai ser do café? E é verdade, a gente chega na escola. Quando é segunda-feira, ainda nem como guardar, porque a gente tá... Nossa, fica preocupada. Cadê? Todo mundo querendo guardar. Sim, agora a última pergunta desse quadro, que é: todo suco natural é mais saudável que refrigerante? Sim. Até o de mercado? Até o refrigerante zero? Suco natural. É natural. Mas Suco natural. até melhor que o refrigerante zero? Sim. Refrigerante sem calorias só, né? Não tem... com certeza. Suco natural da fruta, né? Suco natural de laranja, limão, sei lá. Qualquer suco natural é mais saudável. Mas aí também tem a questão da quantidade, né? Não é porque é suco natural que eu vou consumir também uma jarra inteira, sozinha, de Tem caloria também. Deixa as calorias. Exatamente. Tem a frutose, né? Que é o açúcar da fruta. E às vezes pode ser que você coloque mais um pouquinho de açúcar ainda, né? Então vai deixar mais calórico. Então também tem que ter o equilíbrio. Mas é mais saudável que o refrigerante, tranquilamente, porque o refrigerante ele não tem nutriente nenhum, né? É só produto químico. Ele é um produto da indústria. Sim. Então ele não tem nutriente nenhum. Então com certeza ele será mais saudável. Agora, falando do suco, por exemplo, suco de pozinho. Nossa, não pode falar a marca, né? Mas o suco de pozinho, a mesma coisa que o refrigerante. Ele é um produto da indústria. Sim. Não tem nada de saudável. Até aqueles de caixinha, né? Só açúcar. Gente, aqueles de caixinha. Tem uma regrinha que a gente sempre fala assim, qual que é a validade do produto? 3 meses, 1 ano, 2 anos? Então não é saudável. Porque você dura muito, né? Tudo que é saudável, conservante, corante, aqueles produtos que a gente nem sabe pronunciar o nome, né? Eu vi um vídeo uma vez que eles pegaram uma lanche do Mac e uma maçã. Aí colocaram o lanche do Mac, durou, nossa, muito tempo, muitos dias. A maçã deu algumas horas, já tava... Começa a murchar, dá uma semana já tem o bolor, né? Estraga rapidinho. Sim. Agora, a gente vai fazer um quadro com você que se chama Papuf, que é um quadro que a gente conversa sobre futuro, sobre a opção de profissão, por que você escolheu. A gente quer saber um pouco da sua trajetória nessa profissão. Assim, eu queria uma área da saúde, mas eu não queria muito coisas tipo sangue, trabalhando com isso. E aí eu comecei fazendo curso técnico no Minas, fiz o curso de nutrição. E lá, e na época tinha nutrição e enfermagem, que era da saúde, né? Então, escolhi nutrição, que era mais tranquilo, não tinha essa parte de sangue,
e essas coisas que eu não gosto muito. Fiz o curso de nutrição, gostei muito, né? Eu acho que a alimentação, a alimentação é a base para todas as outras áreas, né? Para o nosso corpo estar bem, precisa ter uma boa nutrição. E gostei dessa área. E aí, logo em seguida, eu comecei a trabalhar em UAN. O que é UAN? Unidade de Alimentação e Nutrição. É tipo o que eu faço aqui, né? Comecei a trabalhar e gostei também. Só que não trabalhava muito com parte de saúde diretamente, né? De mais cálculo, trabalhar com pessoas, né? É um pouquinho diferente do que a gente imagina que o nutricionista vai trabalhar só em consultório. Então, eu logo de cara, quando eu me formei no curso técnico, eu já comecei a trabalhar num restaurante. Mas mesmo assim eu gostei, sabe? É legal, né? Eu gostei de fazer os cálculos, de fazer planejamento de compras, trabalhar com pessoas, dar treinamento, eu gostei. Daí eu terminei o curso técnico em junho de 2012, trabalhei 6 meses nesse restaurante e falei, não, vou fazer faculdade. E aí consegui uma bolsa da faculdade lá no Unis Salesiano, em Araçatuba. Fui embora pra lá, sozinha, não pensei em ninguém, e comecei a estudar, né? Foram 4 anos, desses 4 anos, 3 anos eu já trabalhava também como técnica em nutrição. Por isso que eu acho que o curso técnico ajuda muito a gente, né? Deu até um rumo, né, pra você. Com certeza. Me deu um norte na faculdade, então muitas coisas da faculdade eu já tinha visto de forma mais... Como é que eu vou dizer? Mais básica, no curso técnico, ou técnico é 1 ano e meio, né? Então, sim, você vê de tudo, mas tudo mais sintetizado. Mas me ajudou, já foi um apoio para a faculdade. E ainda me abriu portas para poder trabalhar na área. Que aí você já tinha um conhecimento, né? Você já tinha na área. já tinha esses 6 meses de experiência e tinha o curso técnico, né? Então, foi muito legal. Comecei a minha vida, então, em UAN. Trabalhei um tempo aqui em Itapeba mesmo, em consultório. Trabalhei também na faculdade. Eu já fui professora, fui até coordenadora de curso. Uma experiência muito legal. Foi uma experiência muito bacana. Mas eu sinto que eu nasci para trabalhar em UAN. Gosto muito desse gerenciamento, dessa gestão. Gosto bastante. Mas a nutrição, a base da nutrição é igual em todas as áreas, né? A gente trabalha com saúde, sim. Porque aqui, se a gente servir alguma coisa fora da qualidade, fora do padrão, são 750 alunos, né, que podem passar mal. Então, olha só a responsabilidade que eu tenho, né, perante a nutrição. Então, saúde. Vocês estão bem nutridos, a gente garante também que vocês vão ter um bom rendimento na escola. Olha só, entra a questão de saúde, né? Então, a nutrição é saúde em todas as áreas, mas eu me encontrei nessa área de gestão de UAN. E você sempre quis, desde pequenininha, se sonhava em trabalhar com a área da saúde mesmo, que você citou no começo? Eu acho que a gente sempre tem aquela... eu quero ser professora, né? Acho que no começo eu tinha isso em mente, ser professora. Mas depois, já no ensino médio, eu queria mais a área da saúde. E foi. Aí eu quero te perguntar também, você falou que você morou sozinha os 4 anos da faculdade. Como foi essa experiência? Porque muita gente da nossa sala mesmo quer passar por isso. Eu pretendo. Eu falo que é um desenvolvimento pra gente, um crescimento pessoal. Porque até então, os meus pais moram em Ribeirão Branco. Então é uma cidade vizinha aqui. Então, quando eu vim fazer o curso técnico, eu já morei sozinha aqui em Itapeba. Nossa, e você era bem mais nova, né? Sim, eu vim pra cá com 17 anos. Aí nessa época eu morava com uma prima. Fiquei 1 ano morando com ela, a gente dividia, né, a casa. E aí depois eu morei acho que mais 1 ano sozinha. Só que aqui os meus pais estão pertinho, né? Querendo ou não, era perto ainda, né? Qualquer coisa, dava um gritinho, eles já vinham. Graças a Deus, né? Mas aí quando eu fui pra lá, era difícil. Eles iam pra me ver a cada 3 meses. Nossa, e às vezes eles não iam, eu que vinha mais, porque acaba que eu tinha mais contato com os meus amigos, né? Com os meus parentes, então eu vinha com mais frequência. Mas lá em Araçatuba, não sei se vocês conhecem, é um lugar de difícil acesso. Porque eu não tinha carro, eu ia de ônibus, né? Para ir de ônibus, eu levava um dia todo. Para vir de lá para cá de ônibus, ou se eu fosse por Sorocaba, eu viajava a noite toda. Então eu tinha que ter um planejamento. Precisava muito trabalhar para cá. Mas eu me desenvolvi, sabe? Porque tudo que você precisa, você tem que ir atrás, você tem que pesquisar, né?
o seu dinheiro, você tem que ter um controle do seu dinheiro, senão você vai passar o resto do mês sem, né? Mas foi bom, porque você aprendeu muito cedo já isso, né? Então foi muito bom. Foi o crescimento, né? Foi o crescimento, então. E eu recomendo, sabe? Até os pais em deixarem os filhos a passar por isso, né? A ter essa experiência. Porque é um ganho muito grande pra gente, né? Para você que vai ser futuramente profissional, você não tem uma experiência a gente acabou de falar de dinheiro, né? De controle do dinheiro, o gerenciamento da sua casa, né? Quem que vai limpar a sua casa? Você tem que... Quem que vai cozinhar para você? Né? A não ser que você tenha alguém, ok, né? Mas se não tiver, você que vai ter que fazer todo o gerenciamento da sua casa. Eu acho que isso é a parte mais difícil. Eu acho que sim, porque ser uma só organizar os dias. Esse dia eu vou limpar o chão, esse dia eu vou passar em roupa, esse dia eu vou... E é tudo muito E se você não fizer, não vai ter. Não vai ter. Exatamente. Né? Vai chegar um dia que você vai estar sem roupa. Sim. É um desenvolvimento. E para encerrar, eu vou fazer mais um quadro, que é o Conselho de Ouro, onde você vai deixar alguma frase, alguma indicação, não sei para quem está assistindo, sobre nutrição, sobre alimentação saudável. Sobre alimentação, né, gente? Acho que o equilíbrio é tudo, né? Tem essa frase, realmente é verdade. Então, se a gente for ter pensar na nutrição, a gente não precisa pensar em tirar tudo, não precisa, porque tudo é em equilíbrio, né? Se você gosta de pizza, coma uma pizza, mas sem exagero. Se você gosta de comer um chocolate, coma um chocolate, mas sem exagero, né? Então, tudo é equilíbrio. Se você não gosta de todas as frutas, coma as que você gosta, mas tenha o hábito de consumir as frutas, as verduras, né? Porque é o que o nosso corpo precisa. E a gente tem a obrigação de se cuidar. Né? Nós temos essa obrigação de se cuidar. E o cuidado com o nosso corpo, com a nossa casa, que é o nosso corpo, começa pela alimentação, pela hidratação. Às vezes as crianças falam que tem dor de cabeça. Eu falo, você bebeu água? E se você não bebeu água, pode dar dor de cabeça. Uma coisa simples, né? E que tem uma relação muito grande com o nosso organismo. Então, a nossa alimentação é tudo, gente. Esse é o nosso recado, né? Faça a sua alimentação. Hipócrates dizia, né? Que o seu remédio seja o seu alimento, que o seu alimento seja o seu remédio, né? Então, olha só, uma frase dessa fala muito pra gente. Se eu tivesse... Você tem alguma indicação de algum ano que você tinha estado? Tem. Aqui no SESI a gente trabalha muito com Alimente-se Bem. É um site, né, do SESI. E lá tem muitas receitas onde a gente aproveita integralmente os alimentos. Então, tem um exemplo, né? Suco de abacaxi com casca. Então, você aproveita os nutrientes que tem na fruta toda, né? Tem doce de mamão, doce da casca do mamão. E é coisa que a gente não é acostumado a fazer, não é acostumado. Descartável normalmente, né? E são coisas, a gente já fez esse doce de mamãe, da casca de mamãe, e ficou uma delícia. Então são coisas que dá certo. Se tá lá no site, porque dá certo. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, gente. Foi muito bom. Foi mesmo, foi bem leve. Eu gostei. Que precisava ser falado alguns assuntos que a gente normalmente não comenta. Foi muito bom, muito obrigada pela sua participação. Gente, foi legal. Espero que você tenha gostado. Eu adorei. Então foi isso, gente. Esse foi mais um episódio do Papo Reto. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, até o próximo episódio.